que se eu não for pregar, se eu não der dinheiro, se eu não der o dízimo, se eu não frequentar a igreja, Deus entra em crise. É um Deus que precisa ser adulado com milhões de canções, que precisa ser fortalecido, porque do contrário ele empobrece e a obra dele morre. Eu acho que um dos problemas dessa... Eu vou ser bem franco, como eu normalmente sou, dessa pseudo-fé do cristianismo, que quando quer ficar sofisticado, ele diz, não, o Todo-Poderoso, ele apela para a fraqueza de Deus, aí diz que o Todo-Poderoso está precisando muito de mim. Essa história de que Deus precisa muito de mim que tornou o cristianismo essa coisa horrorosa e indesignável que o cristianismo é. É porque Deus, sem crente e sem cristianismo, está perdido na Terra. Para que algum indiano não vá para o inferno, tem que ter cristão indo para a Índia para catequizar indiano. Para que esse 1,5 bilhão de chineses não vão para o inferno, para que algum deles se salve, é preciso que cristãos vão para a China pregar o evangelho. Porque é um Cristo sem braço, é um Cristo sem perna, é um Cristo sem cabeça, é um Cristo sem voz, é o Cristo silente, é o Cristo que está, no máximo, preso nas páginas da Bíblia, para quem lê e estuda e olhe lá, ou nas catequeses da igreja. Eu acho essa ideia toda patética, horrorosa. O meu Cristo é livre. Foi dele que eu ouvi que o vento sopra onde quer. Que a gente ouve a sua voz e não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Eu cunhei, há 45 anos atrás, quase 50, a expressão que está espalhada para todo lado aí. Tem muita gente que não sabe nem que veio de mim quando eu ainda morava em Manaus, dizendo que se você quiser amar a Deus, ame a Deus no próximo. Mas uma coisa é amar a Deus no próximo, que foi o que Jesus ensinou, que foi o que o apóstolo João diz na primeira epístola dele, que eu tenho que aprender a amar a Deus no meu próximo, aquele próximo que eu vejo, que eu alcanço e que eu tenho poder de ser a solução na vida dele. Do contrário, esse amor abstrato a Deus, que fica com as mãos para cima, sacudindo, de olhos fechados, nos cultos, cantando em transe e em catarse, não serve de nada a ninguém, que não planta uma árvore, que não preserva a natureza, que não levanta o caído, que não oferece ombro para aquele que está sofrendo, aflito e angustiado. E mais, ao mesmo tempo, diz que se eu não for pregar, se eu não der dinheiro, se eu não der o dízimo, se eu não frequentar a igreja, Deus entra em crise. É um Deus que precisa ser adulado com milhões de canções, que precisa ser fortalecido, porque do contrário ele empobrece e a obra dele morre, porque parece que a obra dele é feita através dessas casinhas construídas com CNPJ, que carrega alguma forma do nome de Jesus ou de algum apelido parecido, e que foram todas elas entregues a uns profissionais ladrões, estelionatários e mentirosos para fazerem o serviço de Deus na terra, do contrário, nada é feito. É por isso que quem perguntou do Estreito de Hormuz, por que que o Trump está lá fazendo o que está fazendo? O Estreito de Hormuz estava aberto. Foi o Trump que fechou, bombardeando o Irã, estava tudo aberto. Não tinha conflito nenhum com o Catar, com Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, com o Omã, com ninguém, estava tudo funcionando. Aí ele segue o Netanyahu, provavelmente por causa do Epstein's Files, para fazer uma cortina de fumaça que vai daqui para a Lua, para ver se o pessoal esquece um pouco essa loucura. E aí, a igreja, em cima dele, dizendo o tempo todo que ele tem que fazer essa obra de Deus. Ele mesmo disse dessa declaração de que ele ia extirpar uma civilização, ele disse que Deus tinha dado a ele a palavra de que era para ele extirpar aquela civilização. Porque o Deus deles, o Deus do cristianismo, o Deus dos crentes, o Deus das igrejas em geral, é um Deus que só age se o crente for. É um Deus que está completamente encabrestado pela decisão e pelo capricho dos pastores, dos papas, dos bispos, arcebispos, dos crentes e do cristianismo. Porque o cristianismo é a única representação autorizada de Deus na Terra. Desse Deus, Fabrício, eu sou ateu, mais ateu do que qualquer ateu que você já conheceu. Esse Deus eu abomino, eu aborreço. Eu nunca tive nada a ver com ele. A minha tese de ordenação ao ministério, quando eu fui ordenado
na igreja presbiteriana, a minha tese era para eu não ser ordenado, porque eu não queria. Eu queria continuar na minha liberdade sempre. Então eu escrevi uma tese chamada A Ordem de Melquisedeque. O que Deus sempre fez, faz e fará fora das instituições religiosas. Então essa convicção está em mim desde antes de eu me converter. Com 7 anos de idade, eu criei que Deus não precisava de ninguém. Não precisava de ninguém. Olha só, eu estou cercado por um jardim lindo, 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 lindo. Tem coisas que eu plantei aqui, mas tudo que eu plantei já foi em sementes prontas. E tem uma outra metade que eu não plantei, eu só fiz gestão. Porque os passarinhos fizeram cocô em algum lugar, trouxeram sementes lindas que desabrocharam em orquídeas, em flores maravilhosas. Onde é que entrou a mão do homem nisso tudo? Deus está livre, meu amigo. Quem te criou não foi o pastor da tua igreja, nem um teólogo, nem ninguém. Foi ele. Ele criou o que vê, ele criou o que não vê. Ele criou todos. E tudo isso tem a ver com a glória de Deus. É a religião que te impede de ver a beleza de Deus nas tuas irmãs. É a religião que te faz cego para uma cegueira tão parca, tola, boba e superficial que é apenas a cegueira ocular. A gente fica preocupado com uma irmã, sua irmãzinha, que tem uma cegueira ocular e que eventualmente tem a alma mais desenvolvida que a tua, tem o espírito mais sensível que o teu, é mais perceptiva em relação a Deus, à vida, ao próximo e a si mesma e ao mundo interior dela do que você, que tem a presunção de enxergar e não enxergou ainda nada, e que está surdo porque está querendo que Deus fale auditivamente a você. Eu, por exemplo, hoje eu já ouvi a voz de Deus inúmeras vezes. Deus fala em tudo, em todas as coisas, em toda a criação. É o que Paulo diz, pois o que de Deus se pode conhecer, lhes é revelado por meio das coisas que foram criadas. Você cuida de seringueira e não ouve Deus falar todo dia? Você sangra a bicha para tirar a balata e não vê Deus falando todo dia? Você planta uma sementezinha desse tamanho que você não fez, ela cresce e vira um monumento e você não ouve e não vê Deus falando todo dia. Eu não tenho como não ouvir, eu sou invadido pela voz de Deus. Deus se revelou em Cristo, no Verbo encarnado. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia os evangelhos e veja Jesus agindo. Ouça a voz de Deus nas ações, nos gestos, nas posturas, nos toques, nos movimentos, nas dinâmicas de Jesus, a quem ele preferiu, a quem ele atendeu, quem ele abraçou, que marginais ele acolheu. Não é possível que você, olhando Jesus em ação, mesmo que Jesus fosse mudo, só as ações dele já gritam ensurdecedoramente a palavra de Deus para todos nós. E você está esperando o quê?